Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Sobre doenças raras. A gente já está fazendo esse trabalho aí já há algum tempo, e agora com a pandemia aí do coronavírus, a gente está fazendo isso de uma forma mais virtual, e a cada semana a gente tem feito um grupo de municípios, tá? E aí hoje, particularmente, agradeço aí a participação do pessoal de Mirangaba, o pessoal de Mairi, o pessoal de Umburanas. Agradeço a atenção, para vocês que a gente está fazendo o evento no dia de hoje, mas agradeço também a todos os outros que estão participando aqui com a gente. É importante a participação de todos vocês. Bom, o tema da nossa aula é mucopolissacaridoses, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse grupo de doenças raras. Então a gente vai começar aqui e a gente vai falando um pouquinho. Bom, com relação a mim, eu sou o Diego Miguel, eu sou médico geneticista, eu sou professor da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública aqui em Salvador, trabalho também no Centro de Reabilitação Especializada do Estado, no Hospital Irmanduzzi, e mestrado em Medicina e Saúde. Vamos falar um pouquinho, então, sobre mucopolissacaridose. E aí, nossa ideia é trazer para vocês o máximo de informações possíveis para que vocês possam reconhecer esses pacientes com essas doenças, para que a gente possa ter um diagnóstico precoce e oferecer um tratamento adequado o mais precocemente possível a esses pacientes, tá? Bom, aí meu conflito de interesses. Vamos lá. Em todas as células do corpo humano, nós temos o nosso material genético, né, que está no núcleo das células, e em volta do núcleo nós temos várias organelas, que são regiões específicas das células responsáveis por várias funções. E aí tem uma organela em particular, uma regiãozinha da célula que a gente chama de lisossomo. Em todas as células tem. E ela funciona mais ou menos como um estômago. É como se fosse o estômago da célula. O lisossomo, a função dele é justamente a digestão. Então, quando tem algo que precisa ser destruído, precisa ser metabolizado, vai para dentro do lisossomo. O lisossomo lá dentro, ele tem um pH ácido igual ao estômago. E lá também vai ter enzimas igual ao estômago, que vai digerindo e vai destruindo essa molécula para que ela possa ser reutilizada. O nosso corpo constantemente produz e destrói substâncias, né? É assim que a gente se mantém o tempo inteiro em funcionamento. E dentro do lisossomo, nós temos 50 tipos diferentes de enzimas, né? Mas se uma delas não funciona, aí nós vamos ter alguma doença, porque a gente não vai conseguir destruir um determinado grupo de substâncias. E é mais ou menos isso como funciona com as mucopolissacaridoses. O paciente que tem mucopolissacaridose, falta nele uma dessas enzimas, uma dessas substâncias que destrói os glicosaminoglicanos. Então, a gente constantemente produz glicosaminoglicanos, que são, a gente vai chamar a partir de agora de GAGs. Imagina que é como se fosse uma substância super importante, principalmente nas articulações, nas partes moles do corpo. A gente precisa dessa substância para o corpo funcionar adequadamente. Então, a gente produz constantemente glicosaminoglicanos, mas usa deles, depois a gente destrói e fabrica outros. O tempo inteiro está acontecendo isso nas células. Só que o paciente que tem mucopolissacaridose, ele produz o glicosaminoglicano, produz os GAGs, que é como a gente vai chamar a partir de agora, mas não consegue destruir. E aí começa a acumular. Então, as mucopolissacaridoses são conhecidas como doenças de depósito. E deposita onde? No lisossomo. Porque chega no lisossomo, mas o lisossomo não tem a enzima para destruir o glicosaminoglicano. E aí começa a acumular. Então, são chamadas doenças de depósito lisossômico, tá? E nós temos aí
11 diferentes subtipos de mucopolissacaridose, mas todas são conhecidas como doenças de depósito lisossômico, né? Qual é a característica em comum de todas essas 50 diferentes doenças de depósito? Elas são progressivas. Então, o paciente nasce completamente normal e, ao longo do tempo, ele começa a apresentar os sinais e sintomas das doenças, certo? Por quê? Porque eu preciso de tempo para que o corpo passe a produzir as substâncias e não consiga destruí-las e vá acumulando, e vai acumulando. Então, eu preciso de tempo para acumular. E é esse acúmulo, esse tempo de acúmulo é que vai trazer as repercussões que a gente vai observar nos próximos slides. Então, as mucopolissacaridoses são um grupo dessas 50 doenças de depósito lisossômico. São em torno de 11. A gente vai ver isso. 11 subtipos divididos em 7 tipos diferentes, tá? Então, nós temos aí 50 doenças de depósito lisossômico, com uma frequência de um paciente a cada 8.000 habitantes. Então, imaginem que na Bahia nasce, por mês, 17.000 crianças. Ou seja, a cada mês nasce 2 crianças com doença de depósito lisossômico. E aí em qualquer lugar da Bahia. E a gente precisa identificar onde estão essas crianças. E esse é o objetivo da aula de hoje. É dar a vocês as ferramentas, as características, as informações necessárias para que vocês que estão aí nas cidades, visitando as casas, possam identificar os pacientes em suas residências, no seu consultório, né, na rua, na sala de espera. Então, a gente precisa identificar esses sinais e sintomas para que a gente possa oferecer a esse paciente o melhor acompanhamento possível. Quando a gente fala de mucopolissacaridose, que são 7 tipos, a frequência vai 1 para cada 23.000. Então, dá mais ou menos um paciente com mucopolissacaridose por mês nascendo na Bahia. 1 a cada 2 meses, mais ou menos. E essa frequência, claro que isso não é nessa forma tão linear, né? Mas a gente tem uma frequência relativamente elevada de pacientes aqui na Bahia. Algumas regiões ali próximas à cidade de vocês, nós temos uma frequência altíssima de mucopolissacaridose. Então, por isso, a necessidade de vocês prestarem atenção nos sinais e sintomas, nas características corporais desses pacientes, tá? Vamos lá. E aí, nós temos essa doença que o paciente vai nascer também completamente normal. O teste do pezinho não mostra nada com relação à mucopolissacaridose. A criança nasce normal e ao longo do primeiro, segundo, terceiro ano de vida, ela começa a apresentar os primeiros sintomas, tá bom? Então, observem aí todas as fotos, prestem bastante atenção em todas as imagens que eu estou mostrando, nas características corporais, no rosto, no formato do braço, da mão, que é uma questão importante que vocês podem ver, a mãozinha em garra. A gente vai ver com detalhes ao longo da aula, mas prestem atenção bastante nessas imagens desses pacientes, tá bom? Bom, todas as mucopolissacaridoses são raras. No Brasil, nós temos uma política nacional de atenção ao paciente com doença rara, que conceitua a doença rara aquela doença que tem uma frequência menor do que 1,3 para cada 2.000 habitantes. Então, como a gente falou que é um caso para cada 23.000, todas são raras, tá certo? Todas são genéticas, então existe um padrão de transmissão. Nós temos vários casos de irmãos com o mesmo diagnóstico, de tio e sobrinho. Nós temos, enfim, vários casos familiares de mucopolissacaridose. Todos eles têm a mesma característica. Eu tenho uma deficiência de uma daquelas substâncias, daquelas enzimas do lisossomo, né, que vai acumular uma substância chamada glicosaminoglicano, ou GAG. E acumula em todas as células do corpo, acumula do fio de cabelo ao dedão do pé. E aí, esse paciente começa a apresentar os sintomas ao longo da vida, à medida que ele vai acumulando isso no corpo, tá? Existem 7 tipos diferentes de mucopolissacaridose, existem várias características que são comuns a todas elas,
mas algumas têm algumas particularidades que a gente vai ver ao longo da aula. E o que é doença rara? Foi aquilo que eu estava falando, né? Então, doença rara, segundo a portaria 199 de janeiro de 2014, conceitua que no Brasil, doença rara é aquela que tem 1,3 pessoas afetadas a cada 2.000 habitantes. Nós temos várias doenças raras, 80% delas são genéticas, tá? E 20% outras são infecciosas, são doenças autoimunes, cânceres, né? Todos os cânceres infantis são raros. Então, nós temos várias doenças raras, mas 80% delas são genéticas. E qual é a característica aqui? Então, observem esse slide. Todos nós temos uma enzima que funciona dentro do lisossomo. A função dela é pegar esse glicosaminoglicano que está aqui e destruir ele. Como o paciente não tem a enzima, ele não consegue destruir. E aí começa a acumular os glicosaminoglicanos. Certo? É a característica principal de todas as mucopolissacaridoses. Então, nós temos 7 diferentes tipos, todas elas são genéticas, todas elas são hereditárias. E tem várias características em comum, tá? Vamos ver aqui. Então, nós temos aqui 11 subtipos, né? Cada uma delas vai acumular um determinado tipo de glicosaminoglicano. Então, cada uma aqui ó, tem heparan, dermatan, queratan, sulfatan, né? E nós temos os nomes das pessoas que descreveram, então tem as síndromes correspondentes, e a enzima que está deficiente. Então, cada tipo tem uma enzima deficiente, acumulando um glicosaminoglicano específico, tá certo? E essa é a característica de todas elas. Isso é comum a todas elas. Todas elas são doenças raras e doenças genéticas, hereditárias. A maioria delas tem um padrão que a gente fala autossômico recessivo. O que é isso? A gente precisa receber a alteração genética tanto do lado do pai quanto do lado da mãe. Por essa razão é que em nosso estado a frequência é muito elevada, porque nós temos aqui na Bahia uma elevada taxa de casamentos consanguíneos. E aí, por conta desses casamentos entre primos, entre parentes, tio, sobrinho, essa frequência... Pronto. Então, nós temos, nas doenças autossômicas recessivas, a necessidade de herdar a alteração genética, tanto do pai quanto da mãe, certo? Então, eu herdo a alteração do meu pai, a alteração da minha mãe, e só vai ter a doença quem herdar dos dois. Então, nós temos aqui a situação, ó. Digamos que a alteração está no gene azul e no amarelinho aqui é o gene normal. Então, a gente vai ter filhos que não herdaram nada dos pais, filhos que vão herdar só de um lado, mas só vai ter a doença quem herdar dos dois, do pai e da mãe. Tá certo? Então, isso aí é que importa para ter a doença. É preciso herdar a alteração genética, tanto do pai quanto da mãe. Isso é verdade para todos os tipos de MPS, exceto a MPS tipo 2. A tipo 2, ela é um tipo que está ligada ao cromossomo X. E aí, como vocês podem ver no slide, os meninos são XY, ou seja, eles só têm um X. E as meninas têm XX, então elas têm 2X. Para ter a doença, todos os X têm que ter a alteração genética. Como o homem só tem um, basta que esse um tenha alteração. Por essa razão, o tipo 2 é muito mais frequente nos meninos. E a transmissão é das mães para os filhos homens, tá? Não existe transmissão de pai para os filhos homens. É sempre da mãe para os filhos homens, tá bom?
Então, todas são genéticas, todas são herdadas. E quais são os principais sinais e sintomas? A primeira coisa que a gente tem que saber é: a MPS afeta todos os órgãos e sistemas, tá? Então, a gente vai ter complicações em algum grau, maior ou menor, em todos os sistemas, todos os órgãos. Cada paciente vai ter em uma intensidade diferente. Então, eu vou ter pacientes lá mais leves, pacientes mais graves, pacientes moderados. O que é que muda de um para o outro? A velocidade com que eles acumulam os glicosaminoglicanos. Se eles acumulam rapidamente, eles são graves. Se eles acumulam lentamente, eles são mais leves. E isso vai modificar desde quando começa a manifestar. Então, a idade de início dos sintomas é um sinal de gravidade, como a velocidade de aparecimento e de evolução dos sinais e sintomas mostra para a gente qual é a intensidade da doença naquele paciente. Tá? Vários sinais e sintomas são comuns às crianças, então, muitas vezes é uma criança que está com otite de repetição, faringite de repetição, uma criança que ronca durante o sono, né? Todas essas são características de um paciente com mucopolissacaridose. E a principal causa de morte é realmente complicação respiratória e complicação cardíaca. Os pacientes graves com mucopolissacaridose, se não tratados, morrem ainda na infância. Então, é uma patologia que diminui sobrevida, aumenta morbimortalidade nesses pacientes e diminui muito a qualidade de vida desses pacientes. Tá? Nós vamos ter complicações em vários órgãos, né, vários tecidos, desde, como eu falei, do sistema nervoso central, desde o fio do cabelo até o dedão do pé, a gente vê alteração nesses pacientes. E se a gente for olhar, ó, aqui em cima estão os tipos de mucopolissacaridose, né, do 1 até o 9, e nós temos aqui algumas características. Então, nós temos a inteligência, a questão de comportamento, as características do rosto, o envolvimento cardíaco, a baixa estatura. O que a gente vai ver? Nem todas as mucopolissacaridoses afetam o sistema nervoso central, afetam o cérebro. Nem todas. Uma boa parte delas afeta o cérebro, vocês observem. Quem aqui está com um sinalzinho de mais é porque afeta o cérebro, na primeira linha. Na segunda linha, algumas alteram o comportamento, outras não. Né? Algumas o paciente pode ter inteligência normal, comportamento normal, estudar. Nós já temos pacientes que já são pais, né? E são pais de crianças normais. Mas as características faciais, observem que estão presentes em praticamente todos os tipos de mucopolissacaridose. Por quê? Porque como elas acumulam no corpo, acumulam nos ossos, acumulam na pele, o rosto desse paciente, ele se modifica ao longo do tempo. Então, observem bastante as características, as fotos que vocês vão ver, porque isso vai ajudar vocês a diagnosticar esses pacientes. Outra importante é o coração. Observem que quase todas também eu vou ter comprometimento do coração. E aí é uma importante causa de internações e uma importante causa de cirurgia e importante causa de mortalidade. E outra complicação importantíssima, que às vezes até os casos mais leves a gente já consegue observar. Vocês estão acompanhando as crianças medindo, pesando o tempo inteiro em casa, no consultório, e colocam ela na curva de crescimento. Se vocês estão observando que na curva de crescimento elas não estão acompanhando, elas estão com baixa estatura, né? Esse paciente é um paciente que pode ter mucopolissacaridose. Aí precisa observar as outras características para ver se ele também apresenta. Mas a baixa estatura é uma característica comum a boa parte das mucopolissacaridoses.
E agora vamos falar um pouquinho de cada uma delas em particular, para que vocês tenham essa noção aí de como é que é cada uma delas. Começando pela tipo 1, né, que é a mucopolissacaridose tipo 1. Nós vamos ter, como a gente já falou, afetando múltiplos órgãos. Nós temos comprometimento ocular, facial, oral, cardíaco, respiratório, neurológico, auditivo, ortopédico. O paciente vai ter um aumento de volume abdominal. Então, é uma doença multissistêmica, progressiva e que eu preciso de manifestações clínicas ao longo do tempo. Nós vamos ter as características faciais bem importantes aqui. A baixa estatura, as contraturas articulares, esse paciente não cresce, esse paciente tem uma dificuldade de abrir a mãozinha, uma dificuldade de estender o braço, dificuldade de levantar o ombro, dificuldade de esticar o joelho, né? Ele vai começar com sopro cardíaco, ele vai começar com a barriga bem volumosa, por conta do aumento do fígado e por conta do aumento do baço, tá? Nós temos alteração, pode ter, né, alteração cerebral, tem casos graves que eu posso ter comprometimento, né? E eu vou ter, a nível sensorial, comprometimento ocular e comprometimento auditivo. A gente vai ver aí com mais detalhes adiante. O principal sinal ou sintoma que esse paciente pode ter é a dificuldade para respirar. Então, a gente já fez diagnóstico do tipo 1 em crianças de 8 meses de vida, porque já roncavam na hora que dormia. Então, na hora que dorme, essa criança começa a roncar. E isso muito cedo, com 1 ano, 2 anos, 3 anos, já é uma característica comum. E aí, o paciente com a forma grave, a gente já teve diagnóstico bem precoce, com menos de 1 ano de vida. Às vezes, com 8 meses, a gente já fez diagnóstico, porque principalmente essas crianças tinham a dificuldade para respirar. Já roncavam na hora que dormia, né, já tinha muita secreção. E, às vezes, mesmo a forma mais leve, você já pode ter esses sinais e sintomas. E a outra característica é o comprometimento articular. Mesmo na forma leve, essa criança começa a ter dificuldade de crescimento. E aí a gente precisa estar observando a curva de crescimento para sinalizar esse déficit de crescimento, essa baixa estatura. Observem as manifestações faciais desse paciente. Então, a gente tem aqui uma criança que a gente chama com uma face grosseira, né? O cabelo muda dessa criança, o rosto parece estar inchado, olha a boca aberta para poder conseguir respirar. A língua, ela cresce por conta do acúmulo dos glicosamiloglicanos, né? É uma criança que tem uma postura com o pescoço esticado para poder conseguir respirar melhor, né? Então, é uma criança que está sempre com essa dificuldade em respirar, tá? E a face, que a gente chama de uma face infiltrada, uma face grosseira, né? Com a boca aberta, respirando pela boca, com muita secreção, né? Então, é um paciente que tem uma face característica. Todos eles se parecem muito. E isso vai piorando ao longo do tempo. Ela não nasce assim. Isso vai piorando ao longo da vida. Abdômen, o paciente começa a ter um aumento do volume abdominal às custas do aumento do fígado e do baço. Por conta disso, começa a aumentar a pressão dentro da barriga e aí começa a ter hérnias, as hérnias umbilicais e as hérnias inguinais. Além disso, alguns pacientes também podem se queixar de diarreia crônica. O paciente com a forma grave do tipo 1, né, que a gente chama de Hurler, é um paciente que pode ter comprometimento neurológico, pode ter dificuldade na escola, pode ter hidrocefalia, pode ter compressão da medula, né, na região do pescoço, e às vezes precisar de cirurgias para descomprimir, para colocar uma válvula. Então, é um paciente que tem que ser acompanhado por conta disso, e pode ter, inclusive, perda visual
por conta da hipertensão intracraniana, tá? Já na forma mais leve, que as características principais são esqueléticas, esse paciente vai ter dificuldade de crescimento, né? E esse paciente começa a ter isso aqui, ó, que a gente chama de giba. Olha esse sinal aqui, olha a coluna dessa criança, forma uma ponta na transição entre o tórax e o abdômen, entre a região toracolombar da coluna, ela começa a ter essa protuberância, tá? E aí é o que a gente chama de giba, que é uma alteração da coluna vertebral. E pode ter também a questão das alterações de todos os ossos, seja ossos longos ou ossos chatos, ela vai ter o que a gente chama de disostose múltipla. Todos os ossos vão estar afetados porque acumula os glicosaminoglicanos nos ossos também. Melhorou aí? Joia. As contraturas articulares, elas são uma característica bem importante, tanto nas formas leves quanto nas formas graves. Então, o paciente, mesmo na forma leve, ele vai ter esse comprometimento. Observa a dificuldade aqui para estender o cotovelo. Observa a mãozinha em garra, né? Ela tem uma dificuldade em estender, em abrir os dedos. E o joelhinho para dentro, que a gente chama de genovalgo. É outra característica também dessas crianças e adultos, né, com mucopolissacaridose. Vamos ao tipo 2. A gente falou agora do tipo 2, que é um tipo que tem características muito comuns a todos eles, né? Já o tipo 2 é aquele tipo que eu falei que afeta mais meninos. Por quê? Porque é ligado ao cromossomo X. Então, a primeira vez que foi descrita foi em 1917, 2 irmãos, aqui nessa imagem mostra isso, e eles tinham as características típicas, que são muito semelhantes aos pacientes do tipo 1, né? Tinha a questão do comprometimento auditivo, tinha a questão do coração, a questão da hérnia, as deformidades ósseas e tinha as contraturas articulares, que é a mãozinha engarra. Então, só para lembrar que é uma doença lisossomal. Então, aqui em branco, essas duas bolinhas aí são os lisossomos. E essas listras aí são os glicosaminoglicanos que estão acumulados. Então, o paciente com mucopolissacaridose começa a ter o corpo repleto, a célula repleta, cheia de glicosaminoglicanos por conta desse acúmulo. E é isso que vai causar a doença. Então, imagina que é como se fosse uma torneira que normalmente consegue passar o glicosaminoglicano, né? Então, a gente vai produzindo e destruindo. Não tem problema nenhum. Mas, de repente, fechou a torneira e aí não consegue mais passar e começa a acumular. E esse acúmulo é que vai sendo prejudicial ao corpo. Tá? E quais são os sinais do tipo 2? O tipo 2, a gente vai ter uma forma neuropática e uma forma não neuropática, né? A diferença aqui é que a forma neuropática, ela afeta o sistema nervoso central, afeta o cérebro. Então, essa criança vai ter uma dificuldade de raciocínio, de pensamento, de aprendizado na escola, vai ter crise convulsiva, pode ter hidrocefalia, né? É uma criança que começa com irritabilidade, pode ser diagnosticada com transtorno do espectro autista, pode ter hiperatividade, agressividade, problemas de comportamento em geral, por conta da forma neuropática. E existe a forma não neuropática, que corresponde a 1/3 dos pacientes, né? Então, nós temos 1/3 dos pacientes que não têm comprometimento intelectual, ou seja, são pacientes que estudam, que vão para a faculdade, né? Nós temos pacientes adultos, hoje em dia, em tratamento, né, que eu acompanho desde criança, hoje já são homens, que têm a forma não neuropática. Já a forma neuropática, que é a maioria dos pacientes, é uma forma grave. Se a gente também não cuidar, esses pacientes vão evoluir com uma forma bem acelerada da doença, mas todas têm como característica o comprometimento intelectual progressivo. Infelizmente, a gente não tem hoje como modificar essa evolução, esse comprometimento neurológico, tá? E as características principais aqui, então, no ouvido, é uma criança que começa com menos de 5 anos com infecções de ouvido,
perdendo a audição, muitas vezes são submetidas à cirurgia otorrinolaringológica para poder colocar o tubo de ventilação. Muitas vezes são crianças que começam com hérnia de umbigo e virilha, e aí precisa fazer a cirurgia de hérnia. São crianças que estão o tempo inteiro com infecções de garganta, infecções de ouvido, sinusite, ronca durante o sono, né? Uma criança respira pela boca, amígdalas e adenoides grandes, a língua imensa e os dentes afastados, né, e pontiagudos. São crianças que têm todas essas características juntas e fazem a gente pensar. Existem alguns estudos que mostram que se a gente prestar atenção nessas características, a gente pode diagnosticar, sim, vários pacientes com mucopolissacaridose. E aí eu vou ter alguns sintomas que aparecem depois, né, que é o comprometimento do pensamento, como eu te falei, a dificuldade na escola, as questões articulares, o crescimento vai sendo prejudicado, o fígado e o baço vão aumentando, o sopro no coração começa a aparecer e as características do rosto vão aparecendo lentamente nesse paciente. Até os 5 anos de vida, observem aqui, praticamente todos os sinais e sintomas vão aparecendo ao longo desses 5 anos. Começa pela questão respiratória, pelas hérnias, e vai comprometendo fígado e baço, comprometendo a articulação, comprometendo os ossos e, por fim, o coração. Então, é uma doença precoce, começa com menos de 5 anos de vida, tá? Mesmo a formas leves. E aí a criança vai ter a dificuldade de crescimento, olha a mãozinha em garra de novo aparecendo aqui, a questão das dificuldades de estender o joelho, estender o tornozelo, né? E a dificuldade na limitação dos movimentos, né? Levantar o ombro, esticar o cotovelo, são algumas dos comprometimentos. Observa aqui esse paciente, ó, ele está com os braços para cima, olha a dificuldade que ele tem para levantar o ombro. Esse outro também, de esticar o cotovelo, né? E olha a giba de novo aparecendo aqui, nesse último paciente, na transição aqui entre o tórax e a lombar, ele tem uma protuberância, né, que é a giba. E além disso, todos eles têm baixa estatura. Isso é uma característica comum a todas as mucopolissacaridoses. E por conta disso, eles são submetidos a cirurgias, né? Eles precisam corrigir as hérnias, precisam corrigir a síndrome do túnel do carpo. Por quê? Porque acumula no punho o glicosaminoglicano. E aí começa a apertar o nervo do punho, e aí faz a síndrome do túnel do carpo. E aí piora a dificuldade em agarrar os objetos, sente muita dor, e aí precisa fazer a cirurgia. Precisa colocar o tubo de ventilação, como eu falei a vocês, né? E é um paciente que é difícil de entubar. Para fazer uma cirurgia, esse paciente precisa ser anestesiado. E na hora que anestesia ele, na hora que a gente precisa colocar ele em ventilação mecânica, na hora que precisa entubar, é um paciente muito difícil. E existem uma grande chance de complicar durante os procedimentos cirúrgicos. É a terceira causa de morte desses pacientes. É na hora que precisa fazer uma cirurgia, complicar na hora da cirurgia. A segunda causa de morte é a doença cardíaca. Então, o paciente vai ter doença valvular, pode ter doença coronariana, pode ter o ritmo do coração completamente desorientado, que é o que a gente chama de arritmia, pode ter pressão alta, pode ter comprometimento de válvula, como a gente falou, né? E vai evoluir com uma insuficiência cardíaca e pode chegar a óbito por conta do comprometimento do coração. Mas as características respiratórias são as principais causas de morbidade e mortalidade desse paciente. O paciente geralmente pode ter problemas com pneumonia, o paciente vai ter apneia do sono, faringite, otite, sinusite, né? E na hora de fazer uma cirurgia, o risco maior para ser submetido à anestesia. Isso foi as características do tipo 2. O tipo 4A é um tipo que afeta principalmente os ossos,
mas não deixa de comprometer o corpo inteiro. Mas os ossos são os principais órgãos, o principal sistema que é comprometido nesses pacientes. Então, o paciente vai ter aquelas características faciais, mas o que chama mais atenção é a baixa estatura, é o joelhinho junto, né? É o comprometimento do quadril, da bacia, é o comprometimento da mão, né? A dificuldade de crescimento, a baixa estatura é muito grande. E diferente dos outros, ele pode ter o que a gente chama de frouxidão ligamentar, que é as juntas mais moles do que o normal. O que importa aqui é que eles sempre vão ter baixa estatura. Então, é uma causa de nanismo, tá? Então, causa em alguns pacientes o que a gente chama de nanismo, é anão. Então, na forma mais leve, que a gente chama de não clássica, olha aqui, o paciente pode chegar a 1,40 m. E na forma grave, na forma clássica, ele chega a 1,20 m. Mas ambos têm comprometimento esquelético. Ambos têm comprometimento nas articulações, no fígado, no baço, né, no ouvido, ronca, no coração. Então, todos vão ter esse mesmo comprometimento que a gente já comentou em múltiplos sistemas. O tipo 6 não ia ser diferente. Observem que nas fotos os pacientes são muito semelhantes. A característica do rosto é muito semelhante, por exemplo, ao paciente do tipo 1, né? O rostinho é muito parecido. A cabeça é aumentada. O paciente também tem baixa estatura, também tem o joelhinho junto, também tem um comprometimento visual. Eles podem ter o que a gente chama de opacidade de córnea. Então, a córnea fica esbranquiçada, né, pelo acúmulo corneano de glicose aminoglicano. Mas ele pode ter também comprometimento de nervo óptico. E aí precisa ser acompanhado por um oftalmologista anualmente, no mínimo. Tá? Esse paciente ainda pode ter glaucoma, então, mais um motivo para a diminuição da acuidade visual. E vai ter todas as outras complicações que a gente falou. Fígado e baço aumentado, complicações respiratórias, complicações cardíacas, né? O que chama aqui a atenção é que é um paciente com inteligência normal. Então, é uma criança, um adulto que tem inteligência normal, mas que tem todas essas complicações corporais que não nasceram com ele, vai surgindo ao longo da vida desse paciente. Aqui também eu vou ter um paciente mais leve, que a gente chama de forma não clássica, e um paciente mais grave, que a gente chama de forma clássica. As características de ambos são as mesmas. A diferença é com que velocidade de manifestação os sintomas vão aparecer e em que idade esses sintomas vão aparecer, né? Se é de uma forma mais lenta ou de uma forma mais rápida. Então, depende muito dessa velocidade do acúmulo dos glicosaminoglicanos. O tipo 7 é um tipo que a gente tem, de certa forma, bem frequente aqui no estado. Nós temos aqui no Brasil em torno de 13 casos já diagnosticados e 5 desses 13 estão aqui na Bahia, numa região aí bem próxima de vocês, tá? Então, nós temos uma região ali perto da cidade de Monte Santo, de Tucano, uma alta taxa de casamentos entre primos. E por essa razão, nós temos ali uma alta frequência tanto do tipo 6 quanto do tipo 7. Tá? O tipo 7 não é muito diferente. Eu tenho comprometimento esquelético, eu tenho comprometimento da altura, eu tenho comprometimento do fígado, do baço, da audição, da visão. Né? É um paciente que tem uma expectativa de vida reduzida. Ele também vai ter o que a gente chama de opacidade de córnea, também tem face grosseira, também tem infecção de ouvido, problemas cardíacos e pulmonares, fígado e baço aumentado, também tem hérnias. O que diferencia aqui um pouco das outras é que tem uma elevada taxa de hidropsia fetal. O que é isso? A criança nasce inchada, ou então a mãe refere, eu perdi a gravidez anterior porque o bebê estava todo inchado. Então, é uma característica desse grupo aí de mucopolissacaridose.
é o que a gente chama de hidropsia fetal, tá? Existem formas mais graves, que vão ter comprometimento também da inteligência, e vão ter formas mais leves, em que a inteligência é normal, tá? A depender dessa forma mais leve ou mais grave, o paciente tem uma expectativa de vida mais curta ou mais longa. Aqui é uma imagem, essa foto aqui sou eu com uma paciente de mucopolissacaridose tipo 7, e aqui a presidente da Associação de Pacientes com Mucopolissacaridose aqui da Bahia. Nesse dia aqui, nós estávamos realizando a primeira infusão, o primeiro tratamento de uma paciente com o tipo 7 da América Latina. Então, a gente tem orgulho de ter participado do início do tratamento aí dessa paciente com o tipo 7, e hoje nós já estamos com quase todos os pacientes começando ou para começar o tratamento aqui, os pacientes da Bahia. E aí é importante que vocês prestem atenção nesses achados que a gente falou, né? Vocês estão indo de casa em casa, vocês estão vendo os pacientes nos consultórios, eles estão indo aos postos de saúde, vários pacientes nossos já foram diagnosticados em sala de espera, já teve casos em que a gente deu essa aula e tinha um sobrinho de um agente comunitário de saúde com esse diagnóstico. Então, vocês são super importantes nesse processo, porque a gente precisa diagnosticar esses pacientes precocemente para que a gente possa fazer a diferença na vida dele, melhorando a qualidade de vida e começando o tratamento adequado, que antigamente a gente não tinha, né? Então, essa é a diferença que a gente tem que oferecer para esse paciente hoje. Ainda não temos uma cura para essa doença, né? Mas a gente tem tratamento. E 20 anos atrás, a gente não tinha nada praticamente para oferecer. Hoje nós temos bastante coisa para oferecer e para melhorar a qualidade de vida e melhorar a expectativa de vida desse paciente também, tá? Então vamos ver aqui alguns pacientes. Esse é o Pedro, é um nome fictício, tá, gente? Mas é para mostrar a vocês as características do rostinho. Então o rosto do paciente, ele é mais peludo, ele é mais inchado, mais grosseiro, né, como se tivesse com edema, né, com o inchaço do rosto mesmo. A dificuldade de levantar os ombros, ele é baixinho, tem o tronco curto, as perninhas curtas, os joelhos juntinhos, a mãozinha engarra e a língua proeminente e respirando pela boca. Essa é uma característica bem típica, tá? Temos o João aqui. O João também tem, você observa que o rostinho dele não é tão grosseiro quanto o do paciente anterior, mas ele tem também a mãozinha em garra, ele também tem a dificuldade de estender o braço, e o mais importante, ele tem dificuldade intelectual. É uma criança que não está conseguindo melhorar o aprendizado na escola, não está conseguindo ler, não está conseguindo escrever. Então, é um paciente com uma forma neuropática do tipo 2, tá? E o tipo 5, observem que é um rapazinho aí de 14 anos, mas vocês olham para ele, ele tem uma baixa estatura, ele tem a característica facial típica, grosseira, como se fosse o rostinho inchado, né? O cabelo desse paciente muda, a mão engarra. Observa que ele não consegue levantar o braço mais do que ele está conseguindo mostrar aí na imagem. Ele é baixinho, né? Então ele tem um nanismo, ele está com uma altura bem abaixo do que era para ter com 14 anos de idade. Esse é um outro paciente com o tipo 2, forma não neuropática. E como é que a gente diagnostica? E aí entra vocês aí nessa história também. Quando vocês estiverem no final aqui da apresentação, eu vou colocar para vocês um link de um grupo de WhatsApp que todos vocês que tiverem casos suspeitos podem adicionar esse grupo do WhatsApp. Eu estou no grupo, a enfermeira Kátia também está no grupo, e a gente pode orientar melhor vocês, orientar o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde a realizar os exames necessários para diagnosticar os casos suspeitos
das cidades de vocês. Então, nós vamos precisar de amostra de urina e de amostra de sangue. Na urina, a gente consegue dosar a quantidade de glicosaminoglicano. Então, se esse paciente tem acúmulo na urina, é um paciente com mucopolissacaridose. Aí eu vou precisar da amostra de sangue agora para poder dizer qual o tipo de mucopolissacaridose. Então, é importante coletar os dois tipos de amostra para que a gente consiga definir qual tipo de mucopolissacaridose. Então, a gente faz um exame na urina. Se for mucopolissacaridose, a gente vai para o sangue para determinar qual o tipo de mucopolissacaridose. No grupo do WhatsApp, eu estou lá participando do grupo. Então, se tiver casos, vocês podem, com a autorização da família, enviar os dados para que a gente possa discutir e ver se são casos realmente suspeitos para coletar. E temos a enfermeira Kátia participando do grupo, que pode estar auxiliando vocês na coleta das amostras necessárias para o diagnóstico, tá? A enfermeira Kátia também está participando desse grupo do WhatsApp, que no final eu coloco o link aí no bate-papo. Então, o que é que a gente tem que pensar? Mucopolissacaridose, o que é? É uma doença genética rara, doença progressiva. Observem essas imagens que vocês estão vendo aí embaixo. Todas são do mesmo paciente. Ele com 6 meses de vida, ele com 5 anos de vida, com 9 anos de vida e com 30 anos. Observem a mudança no rosto desse paciente. E vocês observam que isso foi progressivo. Ele é considerado uma forma atenuada, uma forma leve. Mas observem como modificou o rosto dele ao longo desses 30 anos. Tá? Todas as mucopolissacaridoses têm essa característica em comum. Os sintomas não nascem com a criança, mas vão apresentando ao longo da vida. Tá? Então, prestem atenção em tudo que a gente falou, porque vocês fazem a diferença. Vocês estão vendo esses pacientes e por isso a importância da gente estar conversando com vocês hoje. É para que vocês tenham noção desses sinais e sintomas e sejam multiplicadores e estejam identificando esses pacientes precocemente. Tá bom? Vocês são as pessoas que podem fazer a diferença na vida desses pacientes. E aí vem a pergunta, se vocês têm algum paciente suspeito ou não na cidade de vocês, na área de vocês, na região, que podem ter MPS baseado nessas características que a gente falou. Então, com base nisso, né, a gente tem um grupo de WhatsApp em que eu estou lá, a enfermeira Kátia também está lá. Vocês podem adicionar esse número da enfermeira Kátia, que é o 74 999 64 8548. Esse é o WhatsApp dela. E aqui embaixo está o link para o grupo do WhatsApp. Então, ao clicar nesse link, você pode cair direto no grupo, onde a gente está discutindo os casos diretamente comigo ou com a enfermeira Kátia. Tá bom? Eu peço a Dayana, se possível, para copiar o link e colocar no bate-papo, que eu acho que facilita para o pessoal conseguir... Vou pegar na apresentação aqui, não, para baixar. Porque aí facilita para eles conseguirem se anexar no grupo, tá? Nós já estamos fazendo isso já com outros municípios, então a gente já discutiu vários casos, e aí a gente vai prosseguindo. Os casos suspeitos a gente pode estar marcando para serem avaliados por mim aqui em Salvador, ou a gente pode adiantar, já fazer a coleta com a enfermeira Kátia, aguardar os resultados dos exames, porque a gente vai precisar, antes mesmo de começar a tratar os casos confirmados, a gente precisa fazer os exames para ver como é que eles estão antes de começar a tratar, tá bom? Já a Dayana vai colocar o link aí para vocês, mas vocês podem fotografar aí esse slide e guardar essas informações para que vocês possam anexar a enfermeira Kátia e o grupo do WhatsApp para que a gente possa discutir os casos suspeitos, tá bom?
Os casos suspeitos, a gente pode coletar o material, então a gente já falou do sangue, da urina, então nós temos os kits de coleta, a gente conta com o apoio aí de algumas empresas que nos auxiliam nisso, então a gente coleta o sangue e a urina, manda para laboratório, geralmente em São Paulo ou em Porto Alegre, porque a gente não tem laboratório aqui na Bahia que faça o diagnóstico dessa doença. Então a gente manda gratuitamente para São Paulo ou para Porto Alegre para fazer o teste confirmatório da mucopolissacaridose. Confirmando o tipo, a gente vê se existe tratamento para começar a prescrever e começar a tratar esse paciente com mucopolissacaridose. Tá? Aí está meu e-mail, meu contato no Instagram, meu e-mail, podem me mandar mensagem no direct do Instagram, podem mandar e-mail pela Faculdade Baiana de Medicina, pela Escola Baiana de Medicina. Estou à disposição de vocês para a gente discutir casos suspeitos, para a gente tirar dúvidas. Se tiver outros pacientes também com outras patologias, a gente pode dar dando suporte. Nós temos ambulatório especializado na Escola Baiana de Medicina, em que a gente pode estar dando seguimento e acompanhamento dos casos suspeitos. Tá bom? Estou à disposição aí para a gente tirar dúvidas agora. Perguntas? Algumas perguntas eu fui respondendo ao longo da aula, que eu ia vendo aqui, que o pessoal ia mandando, eu ia respondendo, né? Então, a Maria Aparecida pergunta, atinge crianças? Sim, começa na infância e vai até a vida adulta. Nós temos casos que só foram diagnosticados na vida adulta, mas a grande maioria é diagnosticado ainda na infância. O exame para diagnosticar, já comentei, que é a amostra de sangue e urina, a gente manda para São Paulo, para Porto Alegre, para poder conseguir fazer o diagnóstico, tá? Não tem cura, mas tem tratamento. Tem algum sinal patognomônico? Não. Não. Pelo contrário, Rodrigo. Vários sinais e sintomas são comuns a várias doenças comuns da infância. Então, uma criança com hipertrofia de adenoide ou de amígdala, né, com amígdala grande, com adenoide grande, com carne no nariz, vai ter os sintomas muito semelhantes. Então, pelo contrário, são sintomas que são muito comuns. A criança não está crescendo, a criança não está respirando direito, a criança está com sopro no coração. Então, são sinais e sintomas bem comuns, tá? A Kátia está mandando mensagem aí para vocês, ó, que ela está à disposição aí para discutir os casos, tá? A enfermeira Kátia. E aí o contato aí, deixar. E estou à disposição aí para dúvidas. Podem ir mandando mais perguntas, gente. Eu vi que o pessoal está escrevendo aí. Podem ir escrevendo que eu vou revisando aqui o que é que faltou de perguntas, tá? A Abimael pergunta, é possível estar com a doença com apenas um sintoma? Sim, sim. A gente já teve casos, como eu falei, de crianças que a gente diagnosticou bem precoce e só tinha, por exemplo, a alteração da coluna. Era uma criança, um bebezinho de 8 meses e não tinha mais nada, a não ser a alteração da coluna. Então, é possível estar com a doença e ter apenas um sintoma, sim. Por quê? Porque os sintomas vão aparecendo ao longo da vida, né? E aí, pode ser que não deu tempo ainda de aparecer os outros sintomas. O pessoal está pedindo para falar sobre o tratamento. O tratamento, gente, dessa doença, ela é um medicamento na veia, um medicamento endovenoso. Aí vai variar a depender do tipo de mucopolissacaridose. Alguns, o paciente recebe a medicação toda semana. Outros, uma vez por semana, tá? Ou recebe uma vez a cada 15 dias. Varia a depender do tipo de mucopolissacaridose. Mas, em todas elas, por enquanto, é um medicamento venoso, recebe uma vez na semana ou uma vez a cada 15 dias, protocolos, né, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado. Então, os pacientes com diagnóstico confirmado, a gente enquadra eles dentro desses protocolos para poder receber a medicação. Há alguns casos mais raros que a gente precisa entrar com processo judicial
caso a medicação ainda não esteja disponível no estado. A Osmarina pergunta se tem mudança da expectativa de vida. Sim, e isso depende muito, Osmarina, do tipo de mucopolissacaridose e se ele é a forma leve, clássica, ou se ele é a forma não clássica. Se ele é a forma leve ou se ele é a forma grave da doença. Se ele acumula rápido ou se ele acumula lento. Se ele acumula rápido, ele tem a forma grave, ele tem a forma clássica, ele vai ter uma redução da expectativa de vida. Mas nós já temos no Brasil pacientes com 40, 50 anos, pacientes que já são pais, né, que já engravidaram, que já tiveram filho, e isso depende do cuidado e do que a gente tem que ter, do tratamento adequado para esses pacientes. O medicamento é a enzima deficiente, né, que a gente fabrica, a gente não, o laboratório fabrica em laboratório a enzima que está faltando e a gente dá a enzima deficiente na veia do paciente, tá? Ela pergunta aqui, tem pessoas que podem crescer normal e ter 2 ou 3 desses sintomas? Pode. Tem algumas crianças, a depender da altura dos pais, que eles podem até estar na curva normal, mas ter os outros sintomas. Ou então só vai começar a ter dificuldade para crescer depois. Então não é obrigatório ter a dificuldade de crescimento agora para poder ter a mucopolissacaridose. Então, por exemplo, principalmente nos bebezinhos menores de 1 ano, 2 anos, pode não ter dificuldade de crescimento ainda, tá? A Lucidalva pergunta, pessoa com neurofibromatose pode ter essa doença? Poder pode, mas aí ele teria 2 doenças genéticas. Viu, Lucidalva? Poder pode, mas eu nunca vi nenhum caso, mas é possível sim, são 2 doenças genéticas independentes e que podem ser herdadas independentes também. O tratamento é pelo SUS? Sim, é pelo SUS, é fornecido pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Saúde do Estado. Pronto, a Francilene está dizendo aí que tem um caso com uma criança com 3 dos sintomas citados. Então, Francilene, adiciona a gente aí no grupo do WhatsApp, conversa com a família, manda os dados que a gente pode estar avaliando e fazendo a coleta do sangue e da urina para poder fazer a confirmação diagnóstica. A Maria Olina pergunta, a criança que tem dificuldade de crescer tem um tipo de anemia falciforme, inclusive não tem mais o baço. Aí pode ser que ele não esteja crescendo por conta da anemia falciforme mesmo, Maria Olina. Ela precisaria ter outras coisas para poder a gente pensar em mucopolissacaridose, tá? Se é só dificuldade para crescer, a anemia falciforme é suficiente para causar isso, tá bom? A Marina pergunta, o tratamento fisioterapêutico ajuda nesses casos? Com certeza, Marina. A gente precisa de uma equipe multidisciplinar no tratamento desses pacientes. Eu preciso de físio, de fono, de terapeuta ocupacional, de nutricionista, de assistente social, de psicólogo. Eu preciso de uma equipe multiprofissional. A gente tem essa equipe aqui em Salvador e a gente orienta as equipes dos municípios de residência dos pacientes para orientá-los como deve ser esse acompanhamento deles na sua cidade, tá bom? O Rodrigo pergunta, o medicamento é composto pela enzima? Sim, a enzima que está faltando a gente oferece na veia. Osmarina pergunta, o teste do pezinho ainda não dá diagnóstico para essa doença? Não. É importante, o teste do pezinho é fundamental que seja feito na primeira semana de vida, gente. Não pode deixar de fazer. Vocês são obrigados, como profissionais de saúde, a orientar as famílias a fazerem o teste do pezinho. A questão é, as mucopolissacaridoses ainda não foram inseridas nas doenças do teste do pezinho. Tá bom? O link, gente, foi enviado também para todas as coordenadoras da atenção básica dos municípios, tá?
Então, vocês podem procurar também as coordenadoras das secretarias de saúde do município de vocês, que elas têm nosso contato para poder conseguir enviar caso suspeito e fazer os exames necessários. A Marileide, só é considerado com essa doença se o paciente não crescer ou pode crescer até 1,70 m e ter muitos desses sintomas? Pode, pode, Marileide. Nós temos pacientes altos. A questão depende da altura dos pais, porque, por exemplo, nós temos pacientes altos, mas que o pai tem quase 2 metros e a mãe tem 1,80 m, 1,90 m. E o paciente tem 1,60 m, 1,70 m. Então, na verdade, era para ele ter muito mais de altura, mas ele não tem por conta da doença, tá? O que a gente está falando aqui de 1,40 m, de 1,20 m é a média, é a mediana. Mas eu posso ter pacientes que fogem disso aí, sim. Não é o comum, tá certo? O comum é justamente o paciente ter realmente a... Aqui não tem mais perguntas. Dá até só escrever aqui no chat. As pessoas aqui escrevendo. Tá. Eu estou vendo aí que a pessoa está escrevendo. Bom, se ficar alguma dúvida, se ficar alguma suspeita, se vocês, semana que vem, verem algum paciente suspeito, anota aí o número, anota o grupo do WhatsApp, que aí vocês podem entrar em contato com a gente a qualquer momento, tá? E a gente pode avaliar esses pacientes aqui em Salvador. Então, eu sou médico geneticista, eu tenho um ambulatório na Escola Baiana de Medicina, onde eu atendo pelo Sistema Único de Saúde os pacientes suspeitos de qualquer doença genética. Então, a gente pode estar agendando através do transporte fora do domicílio aí, do município de vocês, o agendamento desses pacientes pelo Sistema Vida e o atendimento deles aqui no município de Salvador, se necessário for, tá? Se não, a gente ajuda já na coleta e nos exames ainda aí no município de vocês. Obrigado a você, Abimael, pela atenção aí. Tem algum estudo de tratamento para induzir o organismo a formar a enzima que está deficiente? Com certeza, Rodrigo. Existem vários medicamentos em fase de desenvolvimento e alguns deles é justamente essa ideia, né? Tentar estimular que o próprio corpo do paciente produza enzima. Mas ainda não temos esse medicamento ainda eficaz, tá? Então, a gente está tudo ainda em fase de desenvolvimento. Tem várias outras formas. Tem a terapia gênica também, que está surgindo alguns estudos com relação a isso. Enfim, tem uma série de novos estudos que estão sendo feitos para a criação de novos medicamentos para esse grupo de pacientes. Tá? Obrigado, Liliane, aí pela atenção. Obrigado pela oportunidade aí de estar falando aí para o pessoal sobre uma das nossas paixões aí desde a época da faculdade. Mais alguma dúvida, gente? Podem fazer perguntas. Estou gostando aí da participação de vocês. Vocês estão participando bastante. Estou gostando de ver. É justamente para vocês que a gente está fazendo tudo isso. Eu que agradeço, Mona Lisa, a sua participação. A Osmarina pergunta aqui... O tratamento, desculpa, a Osmarina pergunta, a pessoa com essa doença tem tendência a ter convulsões? Sim. Se tiver comprometimento cerebral, comprometimento no sistema nervoso central, o paciente pode ter convulsões, sim. Principalmente o tipo 2, o tipo 1, forma grave, o tipo 6, forma grave, tá? O tipo 3, eles podem ter convulsões, sim. E o Wellington pergunta, o tratamento feito precocemente pode reverter ou aumentar o crescimento? O crescimento não é a minha principal preocupação, Wellington, mas a gente tem observado que sim. Quanto mais precoce a gente começar o tratamento, menor é o comprometimento. Eu não consigo reverter, ou seja,
O que já foi comprometido no crescimento, eu não consigo reverter, mas eu consigo ajudar ele a melhorar a partir de então, tá certo? Mas a minha preocupação maior com o tratamento é o fígado, é o baço, é a respiração, é o coração, são as principais causas de morte e de internamento desse paciente, tá? A qualidade de vida, o sono, a capacidade de estudar, a capacidade de trabalhar, é isso que me preocupa mais para esses pacientes, tá? E é isso que melhora bastante com o tratamento. Ô, Lilian, obrigado. Eu que agradeço a sua atenção aí pela aula, tá? Agradeço também aos Maria, deixa eu ver. O comprometimento respiratório se dá a nível pulmonar ou vias aéreas superiores? Os dois, Rodrigo, os dois. Ele vai ter tanto comprometimento de via aérea superior quanto de via aérea inferior, tá? Então, ele vai ter dificuldade em faringe e laringe. Eu vou ter uma estenose da via aérea superior. Eu vou ter aumento de secreção. Eu vou ter obstrução da via aérea superior. Como eu tenho uma dificuldade restritiva da caixa torácica, né, em expandir, e aí eu tenho comprometimento de via aérea inferior também, e infecções de repetição, tanto de via aérea superior, quanto de via aérea inferior. E essa é a principal causa de morte e de morbidade, de internações desses pacientes. É o comprometimento respiratório a principal causa de morte. Podem perguntando. Eu que agradeço, Rodrigo. A sua participação aí foi fundamental. Tirou a dúvida aí de várias pessoas, não só as suas, mas contribuiu para melhorar aí as informações que eu tinha para passar. Obrigado aí pela sua participação, viu? Obrigado aí o pessoal da UBS Quilombola, o pessoal, Cacilva, obrigado também, aos Marina. Agradeço a vocês aí pela participação. A Isabela Parreira, agradeço também aí a atenção. Obrigado, Cacilva. Obrigado, Bruno. Bom, acho que é isso, né, Dayana? Acho que sim. Foi Mais ótimo. uma vez, agradeço à Secretaria de Saúde do Estado, agradeço aí a todo o apoio à Secretaria de Saúde dos municípios, né, dos municípios de Umburana, de Mairi, por estarem nos auxiliando na divulgação aí do evento e na capacitação dos seus agentes comunitários, dos seus médicos, dos seus enfermeiros, dos seus profissionais de saúde em geral, tá? Agradeço muito, muito mesmo a participação de todos aí. E obrigado a você, Dayana, por estar nos ajudando aí nesse processo. O pessoal de Mirangaba também, a Secretaria de Saúde de Mirangaba, também agradeço aí o pessoal. Então, gente, obrigada aí pela presença de vocês, né? Obrigada para o Diego, por essa aula maravilhosa. Acho que a gente tem aproveitado muito esse momento, tem sido muito enriquecedor aí para todos nós. Essa é a minha segunda aula. Já está ficando especialista daí, né? Pois é, eu vou entrar no grupo também, porque agora eu vou ficar... Já você assume meu papel aí, eu já falo de outra não, coisa. meu querido, né? Continua aprendiz. Então, mas valeu, né? Uma ótima aula. Então, as pessoas gostam muito, a gente tem aproveitado bastante. Obrigada pela disponibilidade de você, de Kátia, né, por esse momento. Acho que é um momento enriquecedor para o SUS, né, para a saúde do nosso país, do nosso estado. Então, valeu. Então, até a próxima, dia 18 a gente está aqui de novo, tá? Estou desculpando aí a questão da conexão. Eu fiquei olhando aqui, mudei aqui de computador para ver se eu melhorava, mas é a conexão mesmo, tem momentos que a gente tem aí essas questões técnicas, tá? Mas essa aula vai ficar gravada. Assim que ela for editada, a gente disponibiliza para vocês, certo? Uma boa tarde. Boa tarde, pessoal de Mirangaba, o pessoal de Umburanas e o pessoal de Mairi. Obrigado aí pela atenção. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação.
Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br.